Então, vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre questões envolvendo, né, a história real da drenagem linfática. Quando a gente fala, né, sobre drenagem linfática, nós precisamos primeiro lembrar de uns pontos muito importantes, né, sobre a história e a origem dessa técnica. Então, a gente tem três pessoas muito importantes, né, no desenvolvimento dessas técnicas, que foi o Volden, né, que foi um casal, né, Emília e Steve Volden, que criaram a primeira parte mesmo de técnicas envolvendo a drenagem linfática, né, que foi na época de muitos anos atrás, de 1886, né, que ele desenvolveu para o tratamento de sinusite crônica. E aí, com o desenvolver do andar, né, das histórias e desenvolvimentos, que foram criadas outras técnicas por outras pessoas, né? Mas se a gente for falar basicamente sobre a história, Volden, né? Ele criou umas técnicas para drenagem linfática com movimentos de círculos fixos, né? Que são movimentos lineares, né? E de um movimento de bombeamento, né? Então são os meios círculos que a gente fala. Ao mesmo tempo, ele bombeia, né, naquelas regiões onde vai ser tratada, e os movimentos de rotação por inteiro, né, que é aquele ponto fixo ali que a gente fala que é de bombeamento ou até mesmo de movimentos circulares. Então, geralmente são movimentos de meia-lua ou círculos completos, né, de formas de bombeamentos para trabalhar a região ali com edema. Então, são direcionamentos, né, através mesmo do direcionamento da linfa, né, para os pontos principais até chegar mesmo ao linfonodo, mas o movimento das técnicas deles são movimentos de círculos fixos, de bombeamentos ou meios círculos, tá? Que são os pontos mais importantes das técnicas que ele desenvolveu. E logo depois foi desenvolvido de Leduc, né? Leduc, ele foi aluno de Volden e a partir daí ele desenvolveu as suas técnicas também de drenagem linfática, que era mais do que as captações, que era onde era a função mesmo de absorver aquele líquido, né, das regiões ali com mais edema. Ele tinha também a reabsorção, que era onde absorvia o líquido das partes de onde estava sendo trabalhados. A evolução, que era transmitir, né, transportar a linfa, né, em direção aos gânglios linfáticos, né, que era o direcionamento até mesmo no ponto do linfonodo para acontecer aquela filtração. E as manobras específicas que ele tinha era mais de movimentos circulares, né, com os dedos. Então era nas pontas dos dedos. Diferente de Volden, que era movimento circular. Então ele é mais na ponta de dedo para trabalhar, parte mesmo de polegar para estimular, né? E o bracelete, que é uma forma também que a gente trabalha principalmente nas regiões de braço, né? De membros inferiores e membros superiores também, tá? Todos eles trabalham na mesma percepção, né, de pressão, que são pressões leves e superficiais para levar mesmo ao direcionamento dos linfonodos para acontecer essa filtração. E logo depois que veio Godoy, né, que ele é um brasileiro, né, que desenvolveu as suas técnicas também de manobras específicas para drenagem linfática. Então ele tinha o movimento mesmo de realizar ações de pressões, né, de formas lineares. Então ele trabalhava mais movimentos lineares, né? Ele então trabalhava de direcionamento mesmo da linfa, né, para a parte mesmo dos capilares, até chegar mesmo ao linfonodo para fazer a filtração. Então ele tinha forma de linear. Então ele trazia mesmo uma função, né, de movimentos suaves e de movimentos de bombeamentos mais lineares, né? E ele tinha essa função mesmo de levar a linfa até mesmo os pontos ali para acontecer mesmo o sistema de filtração, né, através dos linfonodos. Ele também tinha uma estimulação que era responsável pelos processos respiratórios. Então, por isso que a gente fala que quando a gente trabalha a respiração, ao mesmo tempo a gente consegue fazer essa função, né, da drenagem acontecer. Então, se a gente parar para analisar sobre esses pontos, né, a gente fala que a drenagem ela acontece com os três sistemas que são mais importantes, que são a drenagem linfática acontece pelo processo
do sistema linfático, ao mesmo tempo do processo circulatório e o processo respiratório. Então, Godoy, ele desenvolveu, além das técnicas de formas lineares, ele também trabalhava a parte da respiração. E por isso que a gente fala que é muito importante nessa parte neurocirculatória. Quando a gente trabalha todas essas funções juntas, né, esses três sistemas juntos, né, respiratório, linfático e respiratório, a gente consegue desenvolver ali e entregar mais resultados, principalmente na drenagem linfática. A gente consegue desenvolver pontos mais importantes nessa entrega. E além disso, nós sabemos, né, que a gente precisa de trabalhar sobre as questões das drenagens linfáticas, que ela tem os benefícios muito importantes, né, que são os benefícios de melhorar a circulação naquele local, né, seja ele de drenagem manual normal ou seja ele de tratamento de pós-operatório, né? Então a gente sabe que tem o benefício de melhorar a circulação, ao mesmo tempo melhora também o sistema linfático, melhora essa eliminação de excesso de líquido que está naquela região. E a gente precisa de lembrar os pontos muito importantes, que são as indicações, né, que são utilizados a drenagem linfática, né, principalmente na parte de retenção hídrica, pré e pós-operatório, pessoas que tomam algum medicamento que está ali comprometendo mesmo essa função de ter mais edema naquele local, função mesmo de melhorar a circulação e a função linfática naquelas regiões, como parte de pré-menstrual, não função de período menstrual, tem várias formas de benefícios para a gente potencializar a drenagem na área da estética, né? Na estética corporal. E além disso, a gente sabe também sobre as questões de contraindicações que são muito importantes a gente relembrar, né? As contraindicações da drenagem linfática, ela tem muito a ver sobre as questões do sistema linfático. Nós sabemos que o sistema linfático ele carrega todas essas células de defesa e ele trabalha mesmo com essa limitação. Ele trabalha na função mesmo de mandar mais células de defesa para aquele determinado ponto onde que tem ali um processo inflamatório e entre outras coisas. E nós sabemos que a contraindicação mais importante que nós temos é a contraindicação de pessoas que estão com processos de infecções ativas, seja febre, tem ali calor ou dor, né? Naquela região nós sabemos que está entrando ali por um processo inflamatório. E nós sabemos que o sistema linfático ele trabalha, né, para combater juntamente com as células de defesa, como os leucócitos, macrófagos, para combater aquela função, né, que está acontecendo ali do processo inflamatório. Então, quando a pessoa se encontra com processos inflamatórios ativos, teve febre recente, tomou antibiótico, tomou anti-inflamatório, nós sabemos que a gente tem que evitar o uso de drenagem linfática. Apesar que no desenvolvimento de Leduc, né, foi um ponto mesmo para trabalhar sinusite crônicas, hoje nós sabemos que a gente não consegue mais trabalhar nesse processo mesmo de quando a pessoa se encontra com um processo ativo ali de uma infecção. Então, é os pontos mais importantes que nós precisamos de lembrar sobre a drenagem linfática. E é basicamente uma explicação breve do que seria, né, o sistema linfático. O sistema linfático se encontra ainda com muito mais pontos aí importantes para a gente entender. A anatomia e fisiologia, né, do sistema linfático, que é muito importante para que você consiga entender, compreender, para que você consiga montar os protocolos e realizar os procedimentos de drenagem linfática e entregar resultados para o seu cliente. Então, isso aqui é brevemente uma explicação do que é a história realmente desses três pontos aí, né, desses três criadores de manobras diferentes, que a gente pode fazer a junção de todas elas e trabalhar de forma para que a gente possa entregar bons resultados. Eu, Natália, trabalho sempre com o grupamento dessas técnicas, seja de Leduc, de Godoy e também de Volden, eu consigo trabalhar com as técnicas que eu desenvolvi para que eu consiga entregar bons resultados para os meus clientes, né? De acordo com aquilo que ele me propõe, o que é que ele me procura sobre sua dor, eu consigo trabalhar. Então, aqui é brevemente uma explicação sobre mesmo a história, né? Os três criadores dessas técnicas, os pontos de benefícios, né? E também sobre as questões de indicações e contraindicações, que é muito importante a gente lembrar. E se você tem interesse de fazer curso, né, sobre drenagem linfática, eu vou deixar aqui dentro, seja aqui dentro do e-book, ou seja dentro do curso, ou do mini curso, ou de onde você está assistindo essa aula, logo abaixo, para que você clique e acesse aí ao curso e torne-se a minha aluna, para que você consiga desenvolver
a técnica de drenagem linfática e entregar resultados para os clientes de vocês. Seja ele no pré-operatório, seja ele na execução de uma drenagem mesmo, na execução de entregar benefícios, né, através da procura do seu cliente. Então é isso, é uma breve explicação sobre a drenagem linfática. A drenagem linfática é muito mais do que isso que a gente está dizendo. Nós falamos só um pouquinho dessa história, falamos um pouquinho de como que é que funciona, mas tem muito mais para você aprender sobre anatomia e fisiologia, direcionamento e como desenvolver essas técnicas com a junção desses três desenvolvimentos, de Leduc, Godoy e também Volden, para que você possa estar apto para você realizar as drenagens linfáticas. Então é isso e espero te encontrar nas nossas próximas turmas de drenagem linfática. Um grande abraço e tchau, tchau!